Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Opção, questão 3, está aqui. Então, nós temos, né, nossas premissas. Se Alexandre vai à Alemanha, então Carlos não vai ao Canadá, e por aí vai. Parabéns para quem acertou. Letra C. Então, vamos esquematizar. Notem, pessoal, o meu resultado está assim. P, Carlos ir ao Canadá. Notem, vocês provavelmente colocaram P, Alexandre vai à Alemanha. Tá? Eu acabei fazendo isso no período passado e esqueci de rever. A turma de agora há pouco me falou, ih, rapaz, a gente está trocado. Então, cuidado aqui na minha correção, porque meu P e Q estão provavelmente trocados em relação ao de vocês. Tá? Então, mas a resolução é a mesma, só as letrinhas que estão lá mudadas. Como eu não tive tempo hábil, né, da aula passada para essa daqui, para fazer a correção, ainda está assim. Então, vamos lá. Meu caso aqui, P, Carlos vai ao Canadá, Q, Alexandre vai à Alemanha, e R, Helena vai à Holanda. As premissas, Q, então, não P, né? Se Alexandre vai à Alemanha, então Carlos não vai ao Canadá, Q, então, não P, e todas as demais. Como eu disse, né? Aqui, por serem as 4 premissas condicionais, a gente não, e devido à amarração delas, a gente não tinha como resolver de forma imediata. Então, a gente tem que fazer um teste, e no meu caso, eu escolhi o P como falso. Então, quando a gente tem P como falso, eu vou pegar e substituir em cada uma das premissas. Então, nesse caso daqui, eu tenho a premissa 1, Q, então não P. Substituir por Q, então V. Né? Já que P é falso, não P é verdadeiro. Tenho lá R, então P. Substituir, deu R, então falso, e assim sucessivamente. Então, agora eu começo a resolver. Assim, o não R deve ser falso para que não R, então falso, seja verdadeiro. E não Q deve ser verdadeiro para que verdadeiro, então, verdadeiro, seja válido para a premissa 3. Substituindo R verdadeiro e Q falso, nós temos as 4 premissas assim. Falso, então, verdadeiro, beleza. Falso, então, falso, beleza. Verdadeiro, então, verdadeiro, beleza. Porém, eu cheguei numa opção em que eu tenho o verdadeiro, então, falso, o qual não atende à minha premissa 4. Ela não dá verdadeiro. Então, com isso, aquele P falso que eu tinha atribuído antes, não deu certo. Eu vou agora tentar averiguar com o P verdadeiro. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a substituição. Coloquei lá, então, Q, como antes, na premissa, é P, é Q, então não P. E agora a gente está fazendo o teste do P verdadeiro. Então, ficou Q, então falso, não R, então verdade, falso, então não Q, R, então Q. Aí vamos continuar, né? Agora a gente vai pegar aqui o não Q. Oi? Professor, só um minutinho. Sim, Na quarta proposição, que é R, então, Q, como que você concluiu que o R é verdadeiro e o Q é então, mas falso? só lembrando que o P e o Q são diferentes, provavelmente, do que o que vocês colocaram, tá? Então, vamos lá. Não, mas aí, não, acompanhando o seu exercício, Isso, o meu, tirando as especificamente o meu. trocas. Tá, então aqui na primeira, com P falso, correto?
Eu fiz, Certo, eu que fiz é do Carlos. eu fiz as Tá, substituições. Olha só, premissa um que, então, verdade, porque o P é falso, aqui vai dar verdade, ok? ok. Então, não R, então falso, porque P é falso. Verdade, Tranquilo. como é não P, aqui é verdade. E R, então, Q. Aí eu fui, beleza, essa é a minha primeira transformação, onde eu só troquei o P. Uhum. Aí agora eu vou começar a resolver. Que eu tenho que resolver o não R. Ele não pode ser verdadeiro. Então, não R tem que ser falso, logo R verdadeiro. E não Q, Ah, agora entendi. Então, a primeira conclusão, você definiu não R, porque ele não pode ser falso, porque o P é falso. É isso, né? Então, aqui ele é verdadeiro. como a gente já tem falso aqui, R é verdadeiro. eu não posso deixar que não R seja verdadeiro, porque senão eu teria o Vera Fischer, Sim. Ah, agora eu consegui enxergar. Tá, obrigada. tá? Então, show de bola. E aí, né, visto que a nossa transformação não deu certo, eu vou para o P verdadeiro e faço a mesma coisa. Faço as mesmas transformações, né? Faço a mesma troca do onde eu tenho P, coloco lá o verdadeiro, não P, coloco o falso e vou resolver. Agora eu tenho que resolver aqui o não Q, já que eu tenho não Q não. Eu tenho que resolver aqui o Q. O não Q não dava para resolver não. Eu tenho que resolver o Q, já que eu tenho falso aqui, ele não pode ser verdadeiro, então eu vou colocar aqui como falso. E aí eu vou fazer a transformação. Eu tenho falso, então falso. Eu ainda tenho não R para resolver. Eu tenho falso, então verdadeiro, né, já que esse é não Q. E eu tenho R, então falso. Beleza. Então, já matei mais uma etapa. Agora eu vou pegar e vou verificar o R. Eu tenho nessa daqui, mais fácil essa daqui. Eu tenho um R, então falso. Então eu não posso ter o R como verdadeiro. Eu tenho que ter ele como falso, para que eu consiga atender a premissa 4. Então, agora eu vou fazer só a substituição, onde eu tenho o R. Aqui continua igual. O não R, já que o R é falso, não R é verdadeiro. E o R como falso. Essas foram as minhas premissas, que fazendo a verificação, falso então falso me gera verdadeiro, verdadeiro então verdadeiro me gera verdadeiro, falso então verdadeiro me gera verdadeiro e falso então falso me gera verdadeiro. Legal, então a expressão ficou ok. A expressão ficou ok. Agora eu só preciso pegar os valores que eu já tenho, que eu consegui aqui, né? Que aí normalmente a gente tem que fazer aquela nossa tabelinha, né? Eu coloquei lá o nosso P como verdadeiro, o nosso Q como falso, o nosso R como falso. Só são essas quatro, né? P, Q, R. Isso. E aí basta fazer agora a substituição e verificar. Opa. E verificar que essa expressão, Helena não vai à Holanda, Carlos vai ao Canadá e Alexandre não vai à Alemanha, dão corretos. Alexandre não vai à Alemanha, como nesse caso Alexandre. Ir à Alemanha é o quê? Como está negativo, fica verdade. Não vai à Holanda, que é o R, falso, fica verdade. E Carlos já é verdade. Verdade, verdade, verdade. Letra C. E aí, pessoal? O que vocês Professor, eu acharam? botei tudo falso. Eu botei tudo falso e deu certo. Tudo falso? Isso. P, Q e R?
Sim. Não R seria verdadeiro. Então, verdadeiro e falso. Ah, não, copiei errado aqui. Porque assim, realmente eu acho que não teria como dar certo com tudo falso, não. Depois, se você quiser mandar a imagem para ver se vejo mais alguma coisa, mas você disse que já viu alguma coisa errada, né? Não, eu botei o R sem o Ou não? não R. Ah, entendi. Aí a P2 e a P4 ficaram, bom, não iguais porque tem o Q, né? Mas seria o R, É, né? eu só errei a P2 mesmo. Ah, show. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Essa daqui é assim, é uma das mais complicadinhas porque você precisa, vou atribuir um valor e vamos ver se vai dar certo. As outras vocês veem que, né, normalmente a gente sai pela conjunção e vai resolvendo o restante, né? Uma linha vai puxando a outra e resolve o resto. Eu achei muito difícil essa, professor. Essa é mais complicadinha, né? Mais tricky. Mas é legal para nossos neurônios ficarem atentos. Então, pessoal, mas ficou alguma dúvida na resolução? Sim, não, mais ou menos? Sim, ficou. Ó, então, primeiro tem que escolho uma proposição aí e testo para falso. Nesse Né? nosso caso daqui, em que a gente não tinha condições de fazer, que nem nas outras questões, uma identificação imediata. Uhum. Isso, aí a gente tem que escolher um deles e atribuir um valor e verificar se a gente consegue achar um valor verdadeiro para todas as premissas. Então quando eu tiver, tipo assim, eu quero entender qual que seria o fluxo para chegar na resposta. Então, primeiro, eu escolho uma proposição para testar, nesse caso, desse contexto aí, né? Eu já estava Daí eu até vindo, testo. eu já estava até vindo na anterior, onde a gente já tem até uma proposição simples e aí a gente já vai começando, né? Já tem uma, vamos testar essa daqui dá falso, então isso daqui não pode dar verdadeiro, se não pode dar verdadeiro, e aí vai puxando cada uma dessas aqui. Então essa tinha uma linha de sequência que a gente não precisava aferir um valor específico, né? Chutar um valor. Isso daqui já dava para identificar, assim como Entendi. foi aqui na 1. A 1 também tinha uma linha de sequência, porque a gente tinha uma conjunção. Então, já que é uma conjunção, a gente precisava ter verdade dos dois lados. Então, a 1 e a 2, a gente tinha uma sequência Ai, lógica para seguir. A gente conseguia resolver sem ter que ir no chute, né? Já a 3, não. A gente tinha que chutar um valor, porque não existia uma sequência específica que desse para dar continuidade, por conta das 4 serem condicionais. entendi. E aí, nesse Então, caso, daí, sim. professor, depois, no caso de 4 proposições com condicionais, eu escolho uma para testar, daí eu vou ver, assim, quantos são de verdadeiro e quantos falsos, para daí eu concluir? Não, É não. que esse desdobramento aí que falhou. Então, não é uma questão de quantidade. Todas as premissas, elas têm que ser atendidas, ou seja, todas as premissas precisam dar verdadeiro. Então, se nesse caso daqui, que eu peguei e Entendi. disse, o meu P é falso, eu comecei a fazer a substituição do P. E aí, depois, resolvendo todo o restante. Eu não consegui chegar ao resultado das premissas, todas as 4 como verdade. Então, essa minha atribuição aqui de P falso não deu o resultado que eu queria. Já que eu já tinha testado o P falso, eu coloquei o P como verdadeiro. E aí fiz o teste de novo. Porque, de novo, né, a gente não tinha uma linha, uma sequência direta para conseguir fazer essa extração de informação como a gente teve na questão 1 e na questão 2. Tá, Sim ou não, beleza. Renata? Tá bom, professor. Tá. Então, agora a gente... Opa, estou descendo, mas na verdade é para subir.
Nosso tempo aqui dessa reunião ela está terminando. Aí eu vou parar aqui a nossa gravação, mas a gente já vai começar aqui a 4. Aí eu já... Não, vou gravar aqui. Vamos subdividir a 4. Vamos resolver a, B e C primeiro, e aí a gente corrige. Vamos dar 15 minutos para a resolução dela. O que acontece? Essa 4 é um pouquinho diferente, tá? A gente vai demonstrar a não validade, ou seja, a conclusão é falsa. Porém, as premissas continuam sendo necessariamente verdadeiras. Tá? Então, o que a gente precisa demonstrar aqui? Premissas verdadeiras, conclusão falsa. Então, como uma indicação, a gente começa por aqui, a gente começa pela conclusão. A gente começa tentando achar o falso aqui e depois fazendo as substituições de valores lógicos nas restantes. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui e vou abrir novamente para vocês ficarem com o enunciado na tela.